âncora da semana, o âncora que vai afundar esse programa mais uma vez. Ah, meu Deus do céu, como tem falcatrua nessa roletinha aí, né? Bom, eu vou... Não, acho que foi justo. A semana passada fui eu, hoje foi o Luiz, então só os bons estão realmente ancorando o programa. Depois a gente faz o placar para ver quem que é bom, tá? É o bullying, isso é bullying. Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 4 em Pauta, que vai ao ar na sua estreia toda sexta-feira às 18 horas. Claro que você pode assistir quando você quiser, fica no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho para ser avisado quando tem vídeo novo, mas claro que o grande barato é assistir na estreia às 18 horas, porque a gente fica no chat falando um mal do outro, comentando, você dá a sua opinião, enfim, é muito divertido. Participe às 18 horas, todas as sextas-feiras, chame os amigos, chame os parentes, só não chame o seu cunhado, aquele mala sem alça, deixa ele fora do programa, tá bom? Muito bem, eu continuo em São Paulo, mas para não dizer que eu estou de novo em São Paulo, preso na quarentena, eu queria contar para o Maurício, que quer abrir bar, mas não quer abrir escola, que eu tive nesta semana, minha primeira experiência num restaurante, minha primeira ida a um restaurante nessa pandemia. Fui até Praia Grande na terça-feira, aniversário do meu sogro, José. Parabéns, José, 72 anos. A gente se encontrou com ele lá, dentro dos protocolos, nem subi no apartamento dele, né? Tentamos manter distância, todo mundo com máscara, e fomos a um restaurante ali à beira-mar, né? E confesso para vocês que foi uma experiência bem esquisita, entrar num restaurante com as mesas, mesa sim, mesa não, os garçons todos com máscara, com acrílico, o cardápio era digital, você entrava no restaurante, colocava o QR Code e escolhia pelo seu celular o prato. Agora, o curioso, Maurício, você que é nosso especialista em comportamento, foi que a gente tinha uma tendência a querer ir embora logo do restaurante, nem pedimos sobremesa. E isso parece um detalhe, mas isso tem impacto no faturamento do restaurante. Se você entra no restaurante querendo fugir dele, você vai consumir menos. Mas, enfim, estou em São Paulo, mas estive nesta semana na Praia Grande. E você, Maurício, por onde anda? Eu estou em Jundiaí, agora não estou na minha casa, estou hoje no meu escritório aqui, mas no Jundiaí não fui em nenhum restaurante, não iria, obviamente, pela responsabilidade que eu tenho com a minha saúde e a saúde das demais pessoas, eu não iria, de fato, num restaurante, sobretudo, né, porque para você ir num restaurante e ficar com pressa de voltar logo para casa, fique em casa e proteja a sociedade, certo? E você, Aguinaldo Oliveira, onde você está? Olha, eu estou um pouco mais perto de você do que eu estava na semana passada. Aliás, é você que está mais perto de mim, que eu fiquei sabendo que você tem agora escritório aqui do outro lado da avenida. Aliás, eu estou em Jundiaí. A semana passada eu estava em São Paulo. Domingo eu almocei num restaurante também ali na Casa Verde. Não fiquei com vontade de ir embora, porque o protocolo é seguido à risca e eu me senti à vontade, sim. Eu acho que as coisas têm que começar a andar. Muito bem, muito bem. Teremos muita polêmica. Hoje temos mais um convidado especial. Vocês têm acompanhado que desde a saída do nosso querido amigo Orlando, nós temos convidado pessoas para participar aqui do 4 em Pauta, né? Amigos nossos que venham participar desse nosso bate-papo, do nosso Clube do Bolinha aqui, né? Aqui é um Clube do Bolinha, a gente assume que é um Clube do Bolinha, mas a gente quer a participação feminina, sim. Temos projetos para as mulheres também, mas isso mais para frente a gente conta. Mas hoje o nosso convidado é o jornalista Denis Moreira. O principal ponto do currículo do Denis foi o privilégio que ele teve de fazer a faculdade de jornalismo comigo. O privilégio foi dele de fazer comigo, não meu de fazer com ele. Fique claro isso, né? O Denis já passou por diversas redações, o antigo Diário Popular, passou pela Record, passou pela Jovem Pan, passou pela Folha de São Paulo e pelo mundaréu todo. Enfim, é jornalista, tem esse defeito como eu, né? Eu também sou jornalista, além de economista. Chega de falar. Denis, seja bem-vindo ao programa 4 em Pauta. Aê, salve, salve, pessoal. Luiz, Maurício, Aguinaldo, obrigado por ter me convidado. Vamos debater, né? Eu já assisti o programa e sempre gostei e agora eu vou participar aqui com vocês. Vamos ver o que vai sair, né? Muito bom, muito bom. Eu gostei que ele já começou mentindo, que assistiu todas as edições. Mentira, nunca assistiu, foi convidado, pego de surpresa. Não, senhora, assisti sim, poxa, claro. Prestigiar meu querido amigo Luiz Arthur, como não? O que foi, Maurício?
Eu fiquei sabendo que um Não, isso pouquinho antes quando de... você convidou para ele para o 4 em Pauta, ele falou: o que, que é isso? Não, eu sei que não, Denis. É Nada, eu lamento que a sua faculdade tenha tido um problema, um certo problema, mas tranquilo. Ó, o Denis olha, pediu... você sabe que o Luiz, no primeiro ano de faculdade, eu vou contar, Luiz, ele dormia durante as aulas. Por quê? Eu agora tenho que dar o crédito para o menino. Ele trabalhava de madrugada, fazia 2 faculdades e quando ele via para as aulas, ele estava morto, ele estava cansadíssimo, vivia dormindo durante as aulas, mas ele absorveu bem os conhecimentos lá. É a controvérsia, eu absorvi mesmo, mas tudo bem. Mas o fato é que eu dormi bastante, faz parte. Chega de enrolação, vamos ao quadro Concorda ou Discorda? Roda a vinheta. Muito bem, quadro Concorda ou Discorda de hoje. Olha, já te indicaram um tema polêmico. Esse aqui é espinhoso, hein? Vocês acompanharam nessa semana, pegou fogo nas redes sociais, a história de que a Natura escolheu Tami Miranda, que é o filho da Gretchen, para fazer aí uma ação comercial do Dia dos Pais, né? O Tami Miranda, ele é um homem trans, né? Quem não conhece a vida dele, é um homem trans, ele nasceu mulher, né? Virou homem. Ele é pai de um menininho de 6 meses, que se chama Bento. Ele é casado com a empreendedora Andressa Ferreira, né? E, portanto, como ele é pai recente, tem um filho de 6 meses, a Natura decidiu colocá-la aí como uma estrela de uma campanha publicitária sobre o Dia dos Pais. E isso despertou paixões, pessoas que adoraram, aplaudiram a iniciativa e pessoas que rejeitaram e até foram, de alguma forma, preconceituosas nas suas análises. A pergunta aqui é muito direta. Maurício Lousada, começar com você. Se você fosse diretor de marketing da Natura, você escolheria Tami Miranda para uma campanha do Dia dos Pais? Perfeito. Esse não é o quadro sim ou não, então eu me permito começar com outra resposta, que é depende. Depende, eu vou dizer por quê. Eu não vejo problema nenhum em ter Tami Miranda como um protagonista de uma campanha do Dia dos Pais de qualquer marca, não vejo problema nenhum, mas isso depende muito do contexto em que isso é inserido. Como eu não vi a propaganda, eu não sei em que contexto isso vai estar inserido. Essa propaganda pode ser que esteja só Tami Miranda e aí mostrando Tami com o filho e fazendo uma propaganda. Eu não faria somente com Tami Miranda se eu fosse o diretor de marketing. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma propaganda mostrando diversas famílias com diversos pais diferentes, eu não vejo problema nenhum em incluir Tami Miranda, que é, nesse momento, pai e pode representar muitas famílias que têm um pai que é trans, então não vejo problema nenhum. Agora, para mim, o grande problema é se o contexto é somente Tami Miranda, porque aí não me parece que essa empresa tenha escolhido Tami Miranda por ser um exemplo do que é ser um pai ou para retratar a maior parte dos pais. Talvez tenha simplesmente buscado promoção no fato de ser um tema polêmico que conseguiu de fato. Então, eu não gostaria de ter a minha empresa simplesmente promovida por uma questão de polêmica, mas eu gostaria muito de ter a minha empresa associada a diversas famílias diferentes que se configuram hoje no Brasil, e uma delas pode ser com o pai de origem trans. Então, essa é a minha opinião. A gente precisa finalizar aqui, Denis, na maior parte, se você concorda, discorda de mim. Tem que escolher uma dessas duas opções aí. O talvez pode até ser no meio, mas na maior parte você concorda, discorda de mim, coloque a sua tela, porque neste momento o Aguinaldo concorda, o Luiz concorda e o nosso special guest está procurando a tela, ele também concorda. Muito obrigado. Na grande maioria, talvez partes não. Dessa forma, só Aguinaldo discorda. Aguinaldo provavelmente não colocaria Tami Miranda, né? É isso, Aguinaldo? Contrário. Vamos limpar as telas. Denis e Aguinaldo, limpem as telas. Eu concordo com a Natura, na realidade. Eu acho que a Natura está fazendo uma coisa que é muito bacana, que é mostrar para a sociedade que em tempos, né, no século XXI, nós temos diversos tipos de família e diversos tipos de pai. Eu tenho ouvido, nesses últimos dias aí, muitas críticas, e críticas bem preconceituosas, e não foi o seu caso, vou deixar claro, mas críticas muito preconceituosas dizendo que é um absurdo a Natura escolher um homem trans como exemplo de pai para colocar no comercial. E o ano passado a polêmica foi com a Boticário.
porque trazia casal gay. Eu acho que nós mudamos muito esse conceito. E eu quero resgatar uma coisa lá de antigamente que meu avô falava, que era o seguinte: pai é o que cria. Pai é o que cria. Eu não sei se o meu avô, se estivesse vivo, ele aprovaria. Mas, partindo do princípio do que ele falava, que pai é o que cria, se Tami Miranda cria essa criança, é pai. E não importa a sexualidade, ela está desligada da paternidade. Uma outra coisa que eu acho interessante também a gente comentar é que o que a Natura quer trazer é mostrar que tem muito pai que não cuida dos seus filhos, sendo homem biologicamente, nascido homem. E que você ser pai, independente de ter concebido, mas é muito mais o comportamento. Então tem muita gente que fala assim: ah, mas isso não é correto. Eu acho que o que não é correto é deixar a criança na rua, o que não é correto é não cuidar, não dar carinho, isso não é correto. Então, se a Natura quis fazer um barulho com isso e se aproveitar da polêmica para trazer isso, a sua imagem, a mídia, e dizer: olha, eu estou defendendo as famílias diferentes também, isso não exclui aquelas famílias que são tradicionais no modelo antigo que nós tínhamos. Na realidade, a gente está acrescentando para que um critério, ou seja, que um tipo de família seja considerado família, não exclui um outro tipo de ser família também. Então, Natura, parabéns, você criou uma polêmica e está valendo a pena. Aliás, essa é a minha opinião, vou esperar também o Denis e o Maurício concordarem ou discordarem. Ô, Aguinaldo, enquanto ele vai colocando lá, na verdade, nós concordamos na maior parte do tempo, né? Eu acho que nós dois não reprovamos o fato da Natura escolher Tami, é apenas o contexto onde está escolhido que talvez nós tenhamos alguma divergência. Sim, eu ressaltei isso, Maurício, porque eu te conheço muito bem, e eu sei o quanto que você é uma pessoa que luta pelo ser humano. É só no contexto, realmente, da coisa que a gente discorda. Você entende que deveria ser mais diversificado, e eu entendo que diversificado já foi, que hoje é a hora da gente focar nesse ponto. Denis, obrigado por concordar comigo, é isso aí. Depois eu te dou aí a minha contribuição financeira. O Luiz, eu já sei que concorda comigo mesmo, então vamos deixar o Luiz falar, que ele vai falar alguma besteira aí para me contradizer. Manda aí. Vamos lá. Todo mundo zerando a tela, então. Não, na verdade, Aguinaldo, não sei se você reparou, eu fiquei no talvez a maior parte do tempo, né? Porque é igualzinho a posição do Maurício. É um tema delicado, não é fácil. Agora, eu não vejo nenhum problema o fato de escolher Tami Miranda pelo fato de ele ser trans, de forma alguma. Isso é uma grande bobagem, um grande preconceito. O meu ponto é, ele é pai há 6 meses. A Natura claramente está querendo explorar o oba-oba, claramente. A gente, com certeza, tem na sociedade muitos pais que são há mais tempo, que já demonstraram que são pais. Quem me garante que ele é o pai do ano, que ele é esse exemplo? Calma, acabou de nascer o filho dele. Eu acho muito precipitado, então me parece muito exploração marqueteira. Eu não gostei por causa disso, não porque ele foi escolhido. Ou então, como bem colocou o Maurício, coloca ele num contexto variado. Então coloca um pai trans, coloca um pai gay, coloca um pai de casal hétero, coloca um pai que adotou um filho, por exemplo. Coloca vários exemplos de pais diferentes na sociedade. Show de bola. Ele poderia ser um, mas tenho certeza que, inclusive, no universo trans, deve ter um outro exemplo mais maduro do que ele. Alguém que já é pai há alguns anos. Então, assim, acabou de nascer o filho dele, tem 6 meses, só porque ele é famoso, só porque ele é filho da Gretchen, e ele vira uma estrela do mercado, de um comercial aí, de uma campanha publicitária. Então, eu achei precipitado por parte da Natura e claramente houve uma intenção da empresa de ganhar o oba-oba. Agora, qual é o ponto que eu concordo com você, Aguinaldo? Pelo menos ela jogou o holofote num tema que é preconceituoso, e cada vez que a gente joga luz num tema preconceituoso, gera esse tipo de debate, a sociedade amadurece. Por mais que tenham as pessoas atrasadas que criticam, eu tenho certeza que o efeito final, pelo menos, se mais pessoas debatem, o tema fica mais maduro. Mas, respondendo à pergunta, se eu fosse diretor de marketing da Natura, neste ano, eu acho muito precipitado, não teria escolhido Tami Miranda. Muito bem, vou esperar o... Luiz, eu acho que até daria uma sugestão para quem queira fazer esse tipo de comercial. Poderia, por exemplo, no Dia dos Pais, colocar uma família com 2 mães, que é incrível, onde
as duas mães fazem papel de pai. E eu acho fantástico isso também, né? Então, acho que é um momento, sim, de diversificar, mas é um momento de diversificar sem explorar. É só essa a minha posição. Perfeito. Bom, o Aguinaldo discordou, o Maurício e o Denis concordaram. Bom, o Denis já viu que é o seguinte, ele é convidado, ele concordou de todo mundo, né? Eu não sei se é medo de ser mandado embora logo na primeira pergunta, da gente já derrubar o Denis, mas o fato é o seguinte, bom, você concordou com todo mundo, então faça o fechamento dos seus argumentos, zerando a sua tela. Denis, zera a sua tela e dê a sua opinião para ver se nós três vamos concordar ou discordar da sua opinião. Vamos lá. Você sabe que o que você falou é verdade, viu? Eu concordo um pouco com cada um dos argumentos que foram colocados. A questão que você disse, que o Tami ainda não fez nada com o filho que venha a ser considerado o pai do ano, eu concordo, eu estou de acordo. Essa questão do marketing, da Natura explorar isso de forma marqueteira, eu também não acho legal. Será que a Natura está realmente comprometida com essa causa? Será que isso não é só para explorar um oba-oba no Dia dos Pais e aí, passado o Dia dos Pais, nada mais se fala sobre isso? Eu tenho sérias dúvidas. Agora eu vou levantar aqui um outro ponto. É claro que eu não tenho absolutamente nada contra o Tami ser o pai do ano, problema nenhum. Mas eu fico pensando, se eu fosse diretor de marketing da Natura, será que levantar esse tipo de polêmica numa data como o Dia dos Pais é uma boa? Eu não sei. Eu entendo que esse tipo de campanha, claro, vai gerar muita polêmica, muito debate, o nome da empresa vai ser discutido em tudo quanto é lugar, mas qual é o objetivo de uma campanha publicitária? É vender produto. Será que fazer uma campanha publicitária em que muita gente vai ser contra, e eu digo que grande parte dessas pessoas que são contra, infelizmente tem uma visão preconceituosa, e eu sou favorável a que o Tami seja estrela de qualquer campanha que qualquer empresa queira. Mas eu fico pensando se isso atinge o real objetivo da empresa, não sei. Eu já vi outros casos assim, em que essas empresas foram alvo de boicote em mídias sociais, que foram alvo de campanha negativa. Será que, somadas as opiniões favoráveis e contrárias, no final das contas é bom para a empresa isso? Eu não sei, eu tenho sérias dúvidas. Por isso que eu acabei concordando um pouco com cada um. É um tema muito polêmico, bem difícil de opinar mesmo. Mas eu, pensando desse lado mais mercadológico e marqueteiro da coisa, se fosse eu acho que eu não contrataria, não. Isso vai de encontro ao que muita gente pensa. Eu acho que uma empresa tem o intuito de trazer o maior número de consumidores possível para a sua marca. Nesse caso, não sei se vai acontecer. Talvez o que a empresa esteja fazendo até é uma coisa muito nobre de trazer isso para a discussão. Eu acho que isso é muito importante. E tenho certeza que eles levaram em consideração tudo isso. O ano passado, se vocês lembrarem, e se não foi o ano passado, foi 2018, o Boticário entrou numa polêmica como essa aí, e vamos boicotar o Boticário, e o Boticário está aí. Quer dizer, aquilo que não te mata engorda, sabe? Eu acho que o que eles estão fazendo é gerando isso intencionalmente. Muito bem. Bom, concordando com você nesse aspecto, eu diria o seguinte, da sua opinião, a campanha negativa não tivesse resultado, a gente não teria o Bolsonaro como presidente da República, né? Porque muita gente fala dele bem, muita gente fala dele mal, e aí você vê as pesquisas para a presidência da República, saiu uma recentemente, ele está em primeiro lugar. Então, talvez valha a pena, né? Denis, o que eu particularmente gostei da sua participação é que você se posicionou na pergunta como de fato ela foi feita. Se você fosse o diretor de marketing, se você faria ou não. E aí você pensou como diretor de marketing, pensando que Dia dos Pais é para vender produto. E isso foi uma visão legal, muito legal. Muito bem. Então, só para ficar claro, eu também não contrataria, o Denis não contrataria. Você, Maurício, como diretor de marketing? Contrataria dentro de um contexto onde colocaria junto com outros pais. Perfeito. E o Aguinaldo contrataria. Muito bom. Ótimo tema polêmico, todo mundo no chat opinando se contrataria ou não contrataria. Vamos agora para o segundo tema. Só lembrando que a Benetton, no passado, fazia muito tipo de campanha, né? Polêmica. Lembra aqueles outdoors, né? Eu lembro que tinha duas freiras se beijando. Exato. Ela falou muito naquela questão do preconceito racial, porque eu lembro que ela colocava uma criança loira junto com uma criança negra
E isso criava uma polêmica e a polêmica gerava discussão numa época que você nem tinha redes sociais ainda. Uma época que as pessoas tinham muito mais resistência para falar disso. Acho que realmente a Benetton foi inovadora. United Colors of Benetton era Verdade, verdade. Muito bom, muito bom. Vamos então ao segundo tema do quadro Concorda ou Discorda. Esse aqui, eu vou começar com o Aguinaldo, mas é o tipo de tema que eu já sei que eu vou discordar do Maurício, porque falou de pandemia, falou de isolamento. Quer dizer, ele já me deu um chute na cara no começo do programa falando que eu não devia ter ido para o restaurante. Então, quer dizer, ele já começou agredindo, né? Tudo bem. O fato é o seguinte, a polêmica da semana é que o governo de São Paulo, acho que todo mundo acompanhou, deu um jeitinho de relaxar as regras para poder abrir, né, para aliviar a quarentena em várias cidades, em várias regiões do estado, para você passar logo de fase, né? Vamos lembrar que a gente está no ano eleitoral, tem muita pressão econômica em cima. Então a pergunta que o Aguinaldo vai começar respondendo é a seguinte: o governo de São Paulo está forçando a barra ao mudar critérios para relaxar a quarentena, Aguinaldo? Não, eu acho que o governo de São Paulo está atrasado nesse relaxamento. Ele está forçando a barra, ele esteve forçando a barra até agora ao não relaxar nada. Eu acho que esse é o momento que o governo precisa começar a pôr na balança o que é que gera mais problemas, sabe? Por exemplo, eu não lembro em que programa nosso foi, mas foi um dos primeiros, eu fiz uma crítica muito forte aqui ao prefeito de São Paulo, o Covas, onde eu disse que o Covas havia errado em bloquear ruas, errado em fazer rodízio, e que era um absurdo. Mas ele teve um ponto positivo. Logo que ele percebeu que o negócio não deu o resultado que ele queria, ele recuou. Ele não teve medo de recuar. Agora, o que eu vejo do governador João Dória é que, assim, falei, está falado, se eu desfalar agora vai ficar feio para mim, então eu sustento até o fim, porque aí eu tenho que torcer para aquilo que eu estou falando dar certo. E o que ele percebeu é que aquilo que ele está fazendo não está dando resultado. Nós estamos aí há 130 dias, desde que a quarentena foi colocada pela primeira vez, e o negócio não resultou numa solução, né? Eu não estou nem olhando para cima aqui. O negócio não resolveu. E agora o que ele fez? Ele percebeu que ele está errado e ele tem que achar um critério para que ele possa dizer para a sociedade assim, ó, estou errado, mas não estou tão errado assim. Então, o que ele está fazendo? Antes, você tinha que ter menos de 60% de ocupação de UTIs para ir para a fase verde. Agora, pode ser 70% ou 75%. Outra coisa, só que você tem que estar 28 dias na fase amarela. Outra coisa também que o governador está dizendo, que os leitos eles não precisam ser exclusivos para Covid. Então, por exemplo, antes você tinha que ter uma quantidade de leitos vazios para você mudar de fase. E esses leitos estão vazios enquanto pacientes de com outros problemas estão precisando de leitos e não podem usar aqueles, né? Então, o governador está dizendo que a ferramenta é dinâmica, mas não foi dinâmica até agora, governador. Até agora, você não ouviu os prefeitos. Tanto é que o Bruno Covas já tem notícias de que ele rompeu com o Plano São Paulo, porque nem ele, que era vice do Dória na prefeitura, está sendo ouvido. Então, eu entendo que não está forçando a barra. Ele forçou a barra ao não mudar. Agora ele está, talvez, admitindo de uma maneira diferente. Mas vamos lá, eu vou para o Denis agora. Não, eu vou para o Maurício. Eu vou para o Maurício, viu, Denis? Eu vou deixar você depois do Maurício. Vamos lá, pode falar, meu amigo. Vamos zerar as telas. Então, bom, Aguinaldo, na verdade, veja só, não sei se você viu que eu fiquei muito tempo com talvez. Você fala, mas Maurício, você está mudando de opinião? O que está acontecendo? Não, para mim a questão não é essa. Não, mudar de opinião é bom, o Bruno Covas mudou, eu estou elogiando quem muda de opinião. Sim, mas não é essa a questão. A questão é que a opinião não é minha. Eu só acredito no que pessoas que estudam falam. Então, no momento em que nós tínhamos toda uma regra para dizer quem era verde, amarelo, laranja, vermelho, preto, roxo, cinza, eu supus e suponho que isso tenha sido feito em cima de opiniões de pessoas que estudaram. Ninguém falou, vou colocar 60% a 70% à toa. Alguém estudou isso, entendeu? Essa era a minha visão. Mas no momento em que houve essa flexibilização, para mim, perdeu toda a credibilidade o que foi feito antes e o que está fazendo agora. Para mim, só mostra falta de controle, simplesmente. Funciona mais ou menos assim num grosso comparativo. Vamos imaginar que para uma criança passar para ela
como que se diz, passar de ano, né? Ir para o seguinte, na escola a média seja 7. Então se descubra que há um número muito grande de reprovação. O que a gente faz? Muda para 6, assim a gente torna as crianças mais inteligentes. É esse a linha de raciocínio dessa flexibilização. Agora, a grande questão é, em cima de qual estudo se dizia que era 60% ou 70%? Em cima de qual estudo se dizia que tinha que ter leitos voltados ou não? Quem é que determinou isso e por que essa flexibilização aconteceu agora? O que acontece quando há uma flexibilização é que ou você explica de fato por que você está fazendo, ou você cai no descrédito que aconteceu antes ou depois. Aqui já para mim não é uma questão se deve ser 60 ou 70. Eu queria saber quem é que determina isso e de que maneira determina, porque de repente a gente pode dizer que é 40 e a gente já está na fase verde. Não sei, de repente a gente pode dizer que é 0 e nem existe coronavírus. Então a gente pode dizer que é 0% e nem existe pandemia. É só uma questão de a gente querer colocar a régua onde a gente quiser para aquilo que a gente quer dar para a sociedade. A exemplo de como algumas pessoas fazem aqui no 4 em Pauta. Tá dado aqui a minha... Para quem você vai olhar? Quem concorda comigo é o Denis. E quem aqui acha que pode flexibilizar à vontade, que você muda as regras no meio do jogo, que pouco importa a regra, o que vale é ir para restaurante, levar o filho para a escola, que saúde não é a coisa mais importante, é o Luiz. Então ele vai falar agora, vai explicar um pouquinho, Luiz. Explique para nós. Bar pode, né, Maurício? Escola não pode. Realmente. O Maurício Lozano está em campanha, gente. Ele vai ser candidato a vereador. Em algum momento ele vai anunciar aqui, porque não é possível. Tô fora. Tô fora. Ô, Denis, zera a tela aí. É o seguinte. O Maurício me obriga a defender o governo de São Paulo. Eu que critiquei tanto o governo de São Paulo, sou obrigado a defender diante dos argumentos do Maurício. Pelo seguinte, é que talvez seja uma falha de comunicação do governo mesmo. Por que houve a mudança da regra? Porque a regra era burra. Aí que está o ponto. A regra era burra. A regra tinha como pressuposto que você tinha que ter muito UTI vaga para você provar que, já que você não precisa de UTI, você pode migrar de fase. E o que os prefeitos perceberam? Que você mantém muito tempo UTI vaga não é inteligente. Você tem um monte de outras doenças que estão represadas, cirurgias que foram desmarcadas, com um monte de UTI sobrando. Então, para que se obriga uma cidade, você só pode ocupar, hipoteticamente, 60% das UTIs para você provar que você está bem. Aí você obriga o prefeito a abrir um monte de UTI e deixa elas vazias. Não. Deixa o prefeito usar as UTIs vazias para as outras doenças e aumenta o índice para 80%. Na prática, você não está piorando o índice. Você não está tendo mais pessoas internadas. Você está apenas usando aquela UTI vaga para outras doenças. Então, a regra era burra. Agora, aí eu concordo com o Maurício. Falta do governo de São Paulo humildade de vir a público e dizer: nós estamos mudando agora porque nós erramos na regra anterior, a regra não fazia sentido. Mas eles não falam isso, eles confundem. Parece que eles estão relaxando. Eles não estão relaxando, eles estão só utilizando a UTI que está vaga, né? Então, para mim, isso é muito simples. Agora, vou também fazer um argumento aqui que vai dar munição para o Maurício. Estamos em ano eleitoral. É inegável que o governador está sob pressão e está, sim, cedendo às pressões políticas e econômicas. Embora eu goste da abertura, eu reconheço que tem uma pressão enorme sobre ele, e ele está cedendo. Então, aí, o Maurício está certo, ele tem que argumentar realmente, atenção, hein? A ciência está sendo deixada de lado e o governador está de olho na campanha agora para as eleições municipais. Isso também é verdade. Mas, de qualquer forma, eu acho que o processo está caminhando bem. Tomara que a gente não tenha uma segunda onda muito violenta. Parece que São Paulo, em relação aos outros centros, está caminhando bem. Bom, vejo que vocês três concordaram. Pode falar, Maurício. Não, só uma coisa. Eu não sei porque que você discordou de mim, porque nós falamos a mesma coisa. A diferença é que você explicou a questão da UTI, coisa que o governo não fez. Ou seja, você concorda comigo que flexibilizar sem ouvir a ciência não é bom? Verdade. Sabe qual que é o problema, Maurício? Ciência também tem partido. Cientista, infelizmente, também tem partido. Porque isso a gente vai trazer no próximo programa, porque, para mim, a ciência de verdade é ciência empírica e reproduzível. Aquela que é opinativa não é, mas a gente traz para outro programa esse tema. Vale o debate. Não, é verdade, até porque tem médico que defende até hoje cloroquina, né? Então, tem louco para tudo, em todas as áreas. Ciência. Qualquer um que vem aqui defender para mim qualquer coisa, dizendo que é ciência, é só me mostrar os estudos
que foram feitos, reproduzidos e comprovados. Eu mudo na hora a minha opinião, que ninguém nunca conseguiu. Inclusive, nem o governo de São Paulo, lá no início da pandemia, mostrou nenhum tipo de estudo. Eu só estou preocupado um pouquinho, que o nosso convidado aqui não falou ainda, e eu imagino que é uma coisa bacana para falar. Deixa ele falar, todo mundo zera a tela. Denis, e aí? O governo de São Paulo está forçando a barra para reabrir ou você acha que não? Vamos lá. Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? O governo de São Paulo claramente está forçando a barra pela reabertura, porque eleições municipais estão aí, porque o Dória está sofrendo uma pressão gigante de comerciantes, de empresários. Há pouco tempo atrás, o presidente da Associação Comercial de São Paulo avisou que o processaria caso os comércios não fossem de alguma maneira abertos. A Associação de Shopping Centers fez a mesma coisa. E o Dória precisa do apoio desse pessoal, porque ele é ligado ao empresariado. A carreira política dele é de ser um gestor, de ser um administrador. Então, ele vendeu muito bem isso, que ele faria parcerias com o setor privado, inclusive para auxiliar na administração pública. Então, ele precisa do apoio desse pessoal. Agora, o que o Maurício falou, ele está certíssimo. Porque antes era 70, agora é 60. Qual é o critério? Quem falou que agora pode flexibilizar e antes não? Provavelmente foi o que o Luiz disse. O que aconteceu foi que o governo percebeu que havia um erro naquele cálculo ali, aquele cálculo estava muito rigoroso, aquele cálculo estava excessivo. As UTIs acabaram ficando paradas, os leitos hospitalares também, muita gente acabou desmarcando a sua cirurgia e agora está se recuando um pouco nisso. Mas eu não sei, eu acho que isso deveria ficar mais claro. 70% por causa disso, 60% por causa daquilo. A ciência ela tem que ficar em primeiro lugar e o governo deveria ter a transparência de mostrar os estudos. Não adianta dizer assim, o nosso conselho aqui deliberou que seja melhor assim ou assado. Eu quero ver o estudo, eu quero ver em que isso está embasado. Agora, eu também sou a favor da reabertura e acho que na verdade, a situação já está mais ou menos perdida, porque o ideal seria que se fizesse um lockdown de 30, 60 dias logo no começo, para dar tempo para o governo dar auxílio aos mais pobres, dar auxílio aos pequenos empresários e construir mais leitos hospitalares. A partir daí, a abertura deveria ser gradual e mais acelerada do que agora. Nós já ultrapassamos 4 meses. Isso não tem alguma outra parte do mundo em que em que o isolamento durou tanto tempo, em que a quarentena durou tanto tempo? Eu acho que não. Então, o que a gente vê é um monte de decisão de prefeito, de governador, de presidente sem nenhuma base científica, sem nenhuma comprovação por meio de estudos, e aí fica um achismo. Quem gosta do Dória acha que ele está certo, quem gosta do Bolsonaro acha que ele está certo, fica uma briga na rede social, e os cientistas mesmo, poucos estão ouvindo. E quando eles são ouvidos, muita gente, não é o seu caso, tá, Aguinaldo? Eu concordo com você que cientista também tem partido, mas tem muita gente que desqualifica a opinião do cientista porque não gosta do que ele diz, e aí fala, esse aí é um bolsonarista, esse aí é um comunista. E quem deveria ser ouvido de fato acabou não sendo ouvido, acabou virando briga política. Perfeita a sua colocação, não tenho dúvida disso, que as pessoas classificam e dão adjetivos aos outros baseado naquilo que elas querem crer. É isso aí. Exato. Muito bom, muito bem. Então, nós três concordamos com o Denis, assunto encerrado. Vamos agora à última pergunta do quadro Concorda ou Discorda, hoje sobre futebol. Vocês acompanharam essa semana, mas não é sobre o Santos, não, porque a gente vai falar de clube que é mais importante do que o Santos. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo. O Flamengo que parou uma guerra, né? Tá certo. O Flamengo, havia uma expectativa sobre o novo técnico do Flamengo, saiu o português Jorge Jesus, né? E foi contratado um espanhol, que nem técnico era auxiliar do Pep Guardiola. Tudo por quê? Porque ele é espanhol. A moda agora é contratar estrangeiro. Então, a pergunta na lata para o Denis responder é o seguinte, sobre questão de técnico estrangeiro e a comparação com o técnico brasileiro. Denis, está na hora de a seleção brasileira ter um técnico estrangeiro? Sim, agora. Eu busco ele no aeroporto, se for o caso. Por quê? A gente tem que analisar o cenário mundial. Qual é? Treinador brasileiro há muito tempo que não tem destaque internacional. Os últimos treinadores brasileiros que tiveram algum sucesso relativo lá fora foi o Felipão, que conseguiu perder a Eurocopa em casa para o time da Grécia.
E também foi o Luxemburgo, que foi para o Real Madrid, acabou brigando lá com os espanhóis, porque levou um monte de brasileiro, até o Júlio Batista virou jogador do Real Madrid, e aí os espanhóis não gostaram, teve uma briga ali, ele foi mandado embora. O Filipão no Chelsea também foi um fracasso, brigou com todo mundo, com o Drogba, com o John Terry, também não deu certo. E a gente, analisando as últimas participações da seleção brasileira em Copas do Mundo, foi um desempenho muito fraco. O Brasil não consegue passar das quartas de final. Até o Tite, que é o treinador que conseguiu ganhar o Mundial de Clubes, a gente sabe como, né? Claro, ele tem muito mérito no trabalho dele, mas o Cássio merece 50% daquele bicho ali. Ou mais, porque ele salvou o Corinthians naquela final contra o Chelsea. Mas a gente viu o que o Tite fez durante a Copa do Mundo. Eu acho que ele é o melhor treinador brasileiro, tá? Mas ele encarou um treinador da Bélgica que nem está entre os top internacionais e tomou um vareio. Ele tomou um vareio. Em outros jogos da Copa também, o Brasil não foi bem. O Brasil não foi bem em nenhum jogo da Copa. E a gente via claros problemas táticos ali na seleção brasileira. O Gabriel Jesus, como centroavante, não estava funcionando. Não deu certo. Então, eu acredito que os treinadores brasileiros estão sim, infelizmente, eu não falo isso com alegria, mas estão no nível muito, mas muito inferior aos treinadores de outros países, inclusive os argentinos. Se você analisar, tem o Pellegrino, tem o Simeone no Atlético de Madrid, tem o Pochettino, que foi muito bem no Tottenham, treinadores argentinos. Então, os nossos irmãos aqui do lado, eles estão formando treinadores muito melhores do que a gente. Então, por esse contexto, e também pelo que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Jorge Jesus também não é um treinador top da Europa, chegou e acabou com todos eles. Antes o Sampaoli também fez a mesma coisa. Eu acho que não tem discussão. O nosso nível é baixo de treinador e a gente tem a seleção pentacampeã, dita a melhor seleção do mundo. Precisamos trazer os melhores. O Guardiola disse que queria dirigir a seleção brasileira. Traz o homem agora. E o que vocês acham? Muito bem, olha aí, o Maurício e o Aguinaldo discordaram, eu concordei. Agora, eu gostei quando o Denis falou do Júlio Batista, a cara de interrogação do Maurício, do tipo, quem é Júlio Batista? Não faz ideia, metade dos nomes que você falou eu nunca ouviu falar na vida, porque o Maurício não é um grande fã de futebol. Então, por que você falava para o Maurício? Porque, na verdade, aqui não importa se você entende futebol ou não, a questão é o seguinte... Maurício, estrangeiro é melhor que brasileiro? Por definição, é isso mesmo? Brasileiro é uma porcaria no futebol, é isso? Veja só, eu tenho certeza que de todas as opiniões que serão dadas aqui, a minha será a mais embasada no... Ciência. Eu não sou um cara que manja de futebol e geralmente quando eu dou essa opinião que eu vou dar aqui, me criticam muito. Então vocês já podem tudo colocar discorda aí que eu tenho certeza que vai ser. Ouço o Denis falando, ficou com aquela inveja branca de quem entende do assunto, porque eu não entendo, né? Mas basicamente eu penso o seguinte, eu não vejo problema nenhum em nós termos um técnico de outro país dirigindo um clube brasileiro. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, como o Flamengo, o Corinthians, o Santos, não vejo. Agora, a minha posição com relação à seleção brasileira é controversa, ninguém concorda comigo. Na minha opinião, seleção brasileira, e aí diz o nome, seleção, eu selecionei pessoas, jogadores, os melhores, para atuar e representar o Brasil. Deve ser composto por brasileiros, e agora é que vem a maior discordância, sobretudo por brasileiros que atuam em times brasileiros. Eu sou contra ter na nossa seleção um cara que atua lá no Real Madrid, mesmo ele sendo brasileiro. Eu sou contra, totalmente contra, porque, para mim, brasileiro de verdade é o cara que está dentro do seu país, pode fazer X que você quiser, Aguinaldo, e que representa o seu país. Olha, eu falei, eu sabia que ia ter várias discórdias disso, entendeu? Se o cara é brasileiro, nascido brasileiro, mas ele está jogando lá na Espanha, ele não faz parte da seleção dos melhores jogadores que jogam no Brasil. Ele pode ser um cara que nasceu no Brasil e escolheu outro país para jogar, mas seleção é selecionar o melhor. Eu não consigo colocar numa seleção das melhores maçãs uma cenourinha que está lá do lado, porque para mim não faz parte da seleção das melhores maçãs. Eu já sabia que todo mundo ia discordar, vocês vão ter 10 mil argumentos, mas não estou nem aí para isso, porque essa é a minha opinião. Todo mundo discordou. Eu quero ouvir agora o Aguinaldo, que fez um X na testa aí. Pode falar, Aguinaldo. Cara, não, Maurício, mas pensa assim,
quando traz um técnico, eu sou contra, eu acho que nesse momento aqui nós poderíamos trabalhar com técnicos brasileiros, tá? Então tem dois aspectos. Primeiro, em relação a isso que o Maurício falou, eu acredito que muitos países, até para poder introduzir melhores técnicas num determinado esporte, trazem treinadores de fora. O caso do basquete brasileiro, que trouxe treinador estrangeiro, vôlei brasileiro trouxe treinador estrangeiro, porque a seleção é dos jogadores. Você é um palestrante internacional. Isso não te torna menos brasileiro, isso não faz com que a gente deixe de te considerar um dos melhores palestrantes do Brasil. Na minha lista do top 5, você está do top 2, você está, se bobear, está no top 1, porque eu acho que você tá? É Brevers. Mas eu considero que o fato do cara ir trabalhar no exterior não o torna menos brasileiro a ponto de não ser considerado para uma seleção brasileira. Porque senão, meu amigo, o Brasil vai jogar a Copa do Mundo com o time do Novo Horizontino desse jeito. Não tem jeito. Deveria. Agora, em relação a trazer um técnico brasileiro, estrangeiro para o futebol brasileiro, eu acho que não precisa, na realidade, mas que o grande problema do Brasil é trabalhar muito com grife, com nome. Então, por exemplo, fala-se muito no Brasil do ex-jogador, quer dizer, o bom técnico tem que ser um ex-jogador famoso, não necessariamente, porque tem muito boleiro, gente, que não sabe nada de técnica. Ele sabe fazer oba-oba, vamos lá, vamos jogar, vai, entra, pô, vai assim, mas não é isso que é o técnico. A comissão técnica, ela precisa ser repleta de pessoas boas. O técnico em si tem que ser um cara que entenda da técnica de futebol, mas que seja um bom líder também. O que o Jorge Jesus fez aqui no Brasil, em especial o Jesus fez aqui no Brasil, não é porque ele é tão bom técnico assim, mas ele pegou um elenco fabuloso. O Flamengo fez esse ano aqui, foi fantástico. Já o Sampaoli foi bem no Santos, com um time bom também, mas que não era tão bom quanto o do Flamengo. Agora, se vocês lembrarem do Sampaoli na Copa anterior, aí não nessa última, na anterior, ele foi muito mal com a seleção argentina. Então, eu não acho que o técnico estrangeiro é melhor do que o brasileiro, mas eu acho que o Brasil tem um problema muito grande de cultura que valoriza tudo aquilo que é de fora. Então, quando se contrata um técnico estrangeiro, todo mundo fala, meu time tem um técnico europeu, meu time tem um técnico isso e aquilo. Então, eu concordo com o Maurício quando ele diz que não precisa, mas eu só discordo do Maurício com esse conceito aí, que eu tinha esse conceito que só brasileiro deveria jogar na seleção, lá em 1986, quando tinha 1 ou 2 jogadores brasileiros que jogavam no exterior, era o Zico e o Sócrates. Hoje, impossível, nós vamos jogar com o time do meu bairro aqui, se quiser jogar só com o brasileiro. Ou então a gente melhora o futebol brasileiro para ter bons jogadores aqui também. Não, mas tem os bons, o problema é financeiro, Maurício. Aí a gente tem que tentar acompanhar os times europeus no financiamento do jogador, coisa que realmente não é o nosso caso, nós não devemos fazer porque a gente tem outras prioridades. Então vamos mandando para fora e deixando tudo do jeito que está. Bora lá. Vai lá, Denis. O treinador brasileiro que teria essa condição de assumir a seleção brasileira e ser tão bom quanto os estrangeiros? Eu acho que o próprio Tite tem essa condição. É uma questão só de deixar de preocupar com a mídia e com a imagem e ter sido um campeão brasileiro para ser técnico da seleção, porque não necessariamente tem que ser assim. E nem tem que ter sido um baita de um jogador também. O Bernardinho era banco. É um baita de um treinador. Então, só que não foi nenhum craque. Como? Perdão? O próprio Tite também não foi nenhum craque, né? Não, ele era ruim, aliás. Né? Mas era ruim. Agora, se o treinador ele entende que ele tem que ser menos boleiro e mais técnico, aí a gente evolui. Mas, Denis, eu queria te ouvir a respeito disso, se você puder zerar a tela. O Denis já falou, o Denis começou respondendo, falta só eu falar. Você, meu amigo, é você que vai falar depois de mim? Eu vou falar muito rápido, muito rapidinho para encerrar o assunto, porque acho que vocês já colocaram todos os argumentos. Eu acho assim, no mundo ideal, o que o Maurício falou é perfeito. Deveria ser todo mundo brasileiro, todo mundo jogando no Brasil e o técnico brasileiro também. No mundo mercadológico, em que se vende os jogadores para fora, o grande centro do futebol é a Europa. Por que eu defendo um treinador europeu para a seleção brasileira? Porque um treinador europeu está acostumado a treinar os melhores do mundo. Portanto, ele vai trazer técnicas dos melhores do mundo para a seleção brasileira, que terá os melhores jogadores do mundo. Na medida que você coloca um técnico que só treina no Brasil, com essa porcaria de jogadores que a gente tem aqui,
Você coloca ele para treinar jogador que joga na Europa, por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo, porque os técnicos são fracos aqui. Agora, eles são fracos porque eles não têm experiência na Europa mesmo. Eles só treinam time de segunda divisão aqui no Brasil. O nosso futebol no Brasil é de segunda divisão. E para concluir, o Aguinaldo perdeu a grande chance de me provocar ao citar o Novo Horizontino. Ele poderia ter citado o Mirassol. Como não o fez, eu agradeço. Encerramos o assunto, limpamos a tela. Chega de futebol, história que eu não quero saber de futebol. Quem tem interesse de vidro não provoca. Aqui na internet não achei. Na última Copa do Mundo tinha um país que de 11 jogadores em campo, 10 eram de outros países. Era a seleção daquele país. Depois a gente pesquisar. Mas assim, tem uma outra polêmica, Maurício, que é você naturalizar o jogador. Aí já é uma gambiarra em cima da gambiarra, mas enfim, nosso tema hoje era técnico. Nesse caso. É isso aí, tudo bem, vamos em frente. Vamos agora ao quadro. A pergunta é sim ou não? Roda a vinheta. Muito bem, quadro sim ou não. Você envia a pergunta para a gente pelo e-mail 4empauta, não é pauta@4empauta.com.br, né? pauta@4empauta.com.br. Mande pergunta que a gente já usa no próximo programa, tá bom? Alguém já pensou alguma pergunta aí da nossa? Eu tenho uma aqui, eu vou já jogar essa pergunta aqui para o nosso brother convidado aqui. Denis Moreira, me diz o seguinte: o apoio do presidente Bolsonaro ao presidente Trump nos Estados Unidos pode ser prejudicial ao Brasil em caso dele não ser eleito? Quem pergunta isso é a Romilda Alves, lá de Curitiba. Se o Bolsonaro não for eleito, e aí? É prejudicial? Romilda, não vai ser prejudicial. Sabe por quê? Porque as grandes economias precisam fazer negócios. Isso tudo é política, é politicagem. O Lula cansou de falar mal dos Estados Unidos na campanha eleitoral. Depois que foi eleito, virou amigão do George W. Bush. Até hoje, a Venezuela faz negócios com os Estados Unidos. Olha que loucura. China e Estados Unidos têm negócios em comum. Então, é muita bravata, é muita politicagem, é muito interesse interno. Muitas vezes, os políticos inventam um inimigo externo. Aliás, os Estados Unidos são campeões de fazer isso. Inventam um inimigo externo para poder se valorizar em relação àquela base que pode ter um sentimento mais nacionalista. E, na verdade, no mundo dos negócios, não tem esse tipo de paixão. Eu tenho certeza, o Brasil é a segunda maior economia da América Latina. Perdão. América completa, né? O Brasil é a segunda maior economia das Américas. O Brasil é a maior economia da América Latina. Os Estados Unidos têm pleno interesse em fazer negócios aqui. Não interessa quem seja o presidente. Se o Bernie Sanders, que era lá o esquerdista mais radical que havia nas eleições americanas, porventura viesse a ser eleito, ele ia sim se sentar com o Bolsonaro, os dois iam tomar um café, trocar flâmulas, camisetas de times, e iam fazer negócios. O mundo dos negócios é assim, não tem paixão. Então, podem ficar despreocupados. É muita bravata eleitoral, de parte a parte, e não existe isso. Brasil e Estados Unidos vão continuar, sim, sendo próximos, independente de quem seja o presidente lá. Muito bom, muito bom. Alguém pensou mais alguma pergunta? Alguém pensou? Zerando a tela todo mundo, vamos lá? Eu tenho uma aqui, ó, do José Torres, do Rio de Janeiro, para você, Luiz. Ele pergunta o seguinte, ó: lançar uma cédula de R$200 neste momento é um retrocesso tecnológico? Ele pergunta. Sim ou não, Luiz? Olha, boa pergunta, José. A minha resposta é sim, é um retrocesso tecnológico. No momento que o mundo está evoluindo para o dinheiro virtual, né? Antigamente era o dinheiro de plástico, que era o cartão. Agora já ultrapassamos isso. Eu tive o privilégio de, há 3 anos, visitar a China. Lá só se paga com celular, é tudo no celular. Encosta o celularzinho na máquina, você paga. E a gente lançando cédula no Brasil é um retrocesso completo. Sem falar que gera uma mensagem ruim,
porque mostra que a moeda brasileira, o que é verdade, está perdendo valor ao longo do tempo. Quando você lança uma nota maior, você está dizendo para a população, ó, seu dinheiro não vale nada. Então agora você precisa ter uma nota de valor maior. E para piorar, você aumenta o risco de falsificação. Quanto maior o valor da nota, mais tentador fica o ato de falsificar, né? Ninguém quer falsificar nota de R$2. Agora, nota de 200 fica interessante. Então você alimenta o crime organizado, se alimenta transporte por mala de dinheiro, vai ter um monte agora, a mala de dinheiro agora não é mais de R$100, vai ser tudo de R$200. É um retrocesso tecnológico. Não entendi por que o Banco Central resolveu fazer isso agora, embora o argumento do Banco Central tenha sido que a pandemia aumentou a demanda por cédula. Muito bem, mas por cédula de R$100, eu não vejo as pessoas carregando nota de R$100 nas ruas, não. Aliás, está faltando, e pelo menos no meu bolso eu não tenho nota de R$100, não gostaria de ter, quanto mais de 200, né? Enfim, essa é a minha opinião. Eu vejo aqui que só o Maurício Lousada não concorda, ele quer carregar dinheiro na mão, ele guarda dinheiro embaixo do colchão mesmo, mas como aqui esse quadro não dá direito a argumentar, a gente vai ficar sabendo pelo chat qual é a opinião do Maurício Lousada, por que ele gosta de uma cédula de R$200. Muito bem, todo mundo zerando a tela. Próxima pergunta, alguém pinça mais alguma? Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma bacana. Ah, essa é boa, é para o Maurício, hein? Essa é boa. Pergunta de Maria do Carmo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maurício, você tem acompanhado que desde que estourou a pandemia, todo mundo foi para casa, né, fazer a quarentena, explodiu lives. É live no Instagram, é no Facebook, é no YouTube, é live atrás de live, a maioria cai entre nós papo de boteco, que não leva a lugar nenhum. Nenhuma live tem a qualidade desse programa 4 em Pauta. E não é uma live, né? Não é uma live, não, isso aqui é um programa. A questão é a seguinte, a pergunta da Maria do Carmo é: você, Maurício, está cansado de tantas lives nas redes sociais? Sim ou não? Como é o nome dela? A Maria do Carmo. Maria do Carmo, eu vou te responder aqui, ó. Sim, estou cansado de tantas lives. Só não estou mais cansado porque eu parei de assistir, né? Só não por isso. Live tem tanta, minha esposa costuma dizer isso aqui, ela tem medo de abrir a geladeira e encontrar uma live lá dentro, porque tem live em tudo que é lugar, né? Eu acho que já passou do ponto das pessoas perceberem que fazer uma live não é só ligar o celular e começar a transmitir ao vivo qualquer coisa, né? No começo até dava para aceitar isso, mas o fato é que... Olha, o Denis está discordando, está achando que não, ele não está cansado. Depois a gente passa uma lista das 5.839 lives dessa noite. Não. Obrigado. Eu sou seletivo, mesmo assim eu sou seletivo. Mas é muita live, as pessoas começaram a achar que elas podem se tornar populares. Sabe uma coisa que me deixa muito preocupado? É quando a pessoa faz uma live, depois fica ali 4, 5 pessoas assistindo. E se é uma pessoa que está tentando se tornar pública, como muitas pessoas eu vejo aí, né, palestrantes, 4 ou 5 depõem totalmente contra essa pessoa. Então, eu estou totalmente contra. Então, eu fiz uma guiazinha para você que quer fazer uma live. Faça uma live, escrevi aqui agorinha, ó. Se você tiver uma dessas 3 coisas para falar, algo que seja significativo, algo que seja inovador ou algo que seja urgente. Se não for significativo, inovador e urgente, não faça live, porque você vai desgastar aí a sua rede. E a minha querida amiga, que é de Belo Horizonte, eu tenho uma pergunta para fazer para ela. Você está acessando o Savas? Quem não é, fica na dúvida, combinado? Eu entendo mineirês. Trabalhei numa empresa mineira por muitos anos. Querem tradução? É bom. Você sabe se esse ônibus passa na Savassi? Você sabe se esse ônibus passa na Savassi, que é um bairro de Belo Horizonte, mas o mineiro fala assim, você sabe se esse ônibus passa na Savassi? Aí você não entende nada. Se ele falar que esse trem passa, tá certo. Um beijo para a galera. Continua assistindo esse trem aqui. Muito bom. O único que colocou não foi o Denis, que não para de fazer live uma atrás da outra. Aliás, Aguinaldo, você siga a cartilha aí do Maurício Lousada, porque a conclusão óbvia é que você não deve fazer live, você não tem nada relevante para falar, nada urgente. E, enfim, não faça live, tá, Aguinaldo? Por favor. Aí eu vou botar um não para você. Você viu que eu sou delicado com as pessoas aqui, né, Denis? Aqui é uma gentileza que eu quero falar. Tô vendo. Muito bem. E a última pergunta, para encerrar o quadro sim ou não, a pergunta, olha, é para o Aguinaldo, pergunta do Ayrton Gomes, aqui de São Paulo, capital, sobre essa polêmica. E o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, mandou cancelar um monte de contas de redes sociais
das pessoas que apoiam Bolsonaro por causa de fake news. Então, a pergunta dele é bem polêmica, Aguinaldo. O bloqueio determinado pelo STF a redes sociais de bolsonaristas é uma censura, na sua opinião, Aguinaldo? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Na realidade é o seguinte, existe um critério. O que é fake news? Fake news é uma mentira contada como se fosse verdade. Quem tem o direito de definir o bloqueio ou não de alguma coisa? Justiça. Para isso existe justiça. Há alguns programas atrás, até a gente debateu isso aqui, falando o seguinte, se o site ele fala alguma coisa que é mentira, como se fosse verdade, ele vai levar parte da população a pensar aquilo, o que é ruim, porque essa parte da população muitas vezes não teve ou a possibilidade ou até o trabalho de pesquisar e tirar uma opinião própria. Ele vai muito por quem falou. Então, isso é muito perigoso. Nós podemos levar o nosso país para um outro lado. Por exemplo, quando você fala que não existe pandemia no Brasil, vem dizer para mim que é uma questão de opinião, que não é fake news, isso é fake news. Agora, se uma pessoa pública afirma isso várias vezes e outras começam a afirmar também, essa mentira vira uma pseudo-verdade e leva um país para o lado errado. Quem tem que cuidar disso? Justiça. Agora, você vai dizer assim que você não confia na justiça? Isso é outra discussão. O fato é que hoje nós temos uma rede social cheia de fake news que comprovadamente é fake news e tem que sair do ar. E eu sei que um monte de gente vai me criticar, não pelo conteúdo do que eu falei, mas por quem está sendo prejudicado com isso. Aí são opiniões políticas. E aí eu lanço sempre para finalizar minha fala uma frase que é o seguinte, que as pessoas muitas vezes elas desbotam uma linda pintura porque não gostam da assinatura. Então, hoje o brasileiro não leva muito em consideração o que se fala, e sim quem fala. Muito bem. A prova de que o que você falou não é verdade é que eu, Denis, discordamos e nem por isso a gente apoia o governo Bolsonaro. Mas tudo bem. Pois é, não, mas aí que tá. Nós estamos aqui em 4 pessoas que, modéstia à parte, eu considero pessoas inteligentes. Me coloco aqui também, pelo menos informado, não necessariamente inteligente. Agora, obrigado, Maurício. Agora, o problema é que tem muita gente inocente que vai pela ideia do outro, inocentemente, inclusive, sabe? Então, esse é o problema. Muito bom, muito bom. Então encerramos o quadro Sim ou Não. Mandem perguntas para o pauta@quatroempauta.com.br. Na semana que vem a gente faz as perguntas aqui. Agora, para encerrar o programa, dica da semana no Chuá, que não é no Chuá. Muito bem, essa aí no Chuá, que não é no Chuá, não vou entender nunca, deixa para lá, enfim. Vamos lá, dica da semana, começando com o sorridente Maurício Lousada. Vamos lá. A minha dica é para você que tem um hobby e, de repente, esqueceu esse hobby, deixou de lado, desde que ele não necessite contato social, é um bom momento para retomar esse hobby dentro da tua casa, se for possível. Um hobby, uma dica que eu dou muito importante é a observação dos astros, uma coisa que eu adoro. E se você puder fazer a olho nu, você vai ver muita coisa legal no céu. Tem vários programinhas no seu aplicativo que você consegue saber qual é o nome daquela estrela, do planeta. Se você tiver um telescópio, você também pode colocar, mas não imagine que no seu telescópio você vai ver uma imagem como essa da Via Láctea, porque isso aqui só existe na caixa do telescópio, tá certo? O telescópio de casa vai ver a Lua de um jeito muito mais bonito, você vai conseguir visualizar coisas legais no céu, mas não compre imaginando que você vai ver a Via Láctea daquela maneira. Agora, resgate alguns hobbies que você poderia ter dentro da sua casa e você deixou de lado. Essa é a minha dica da semana no Chuá. Muito bem. E você, Aguinaldo, a sua dica? Eu vou para uma série muito bacana, se chama Modern Family. Uma série que tem... Hoje ela está na 11ª temporada e eu estou na 7ª, no final da 7ª temporada. Faz muito tempo que eu assisto isso, não é contínuo, mas ela é muito legal porque ela fala sobre a família moderna e nós entramos nesse tema hoje, me fez lembrar. Nessa série tem um veterano que se casa com uma moça mais nova, essa moça mais nova, inclusive colombiana, se passa nos Estados Unidos, ela é colombiana, latina, né, que é a Sofia Vergara,
Aliás, o Ed O'Neill está fantástico nessa série também. Nós temos nessa série um casal gay, nós temos nessa série também um garoto latino inseguro nos Estados Unidos. Então, retrata bem a realidade de cada personagem de uma sociedade estadunidense, que na realidade não são só os americanos nativos, né, que são retratados. Então, eu acho muito bom. Ela é uma série, é uma comédia, você racha de rir com as idiotices de um determinado personagem, com a inteligência do outro, como que isso se encaixa. Eu realmente aconselho. E tem um ponto interessante dessa série, é que como ela está na 11ª temporada, diferente do desenho animado, por exemplo, dos Simpsons, que o Bart continua criança depois de 30 anos, nessa série os personagens eles vão crescendo, envelhecendo. Então você pega a primeira temporada e a última, que eu já fui dar uma sondadinha, então aquela criancinha da primeira temporada já está adulto dirigindo, é muito legal, é bem bacana. Muito bom. E você, Denis, o nosso special guest da semana, qual a sua dica? Olha, a minha dica é uma curiosidade da sua área, Luiz, da economia. Eu, sinceramente, não conhecia e fiquei fascinado com o movimento FIRE. Não sei se alguém sabe o que é. É um movimento em que as pessoas pregam, como se fosse uma filosofia de vida, que as pessoas pregam que você tem que se aposentar aos 40 anos. Então, é uma sigla em inglês que significa independência financeira e aposentadoria antecipada. E existem vários sites, podcasts na internet em que as pessoas pregam o seguinte: você tem que ganhar o máximo possível de dinheiro e economizar o máximo possível de dinheiro até chegar aos 40 anos. Então, tem gente ali que ganha seus 10, 20 mil reais por mês e mora numa kitnet, num bairro bem distante, e anda de ônibus e almoça marmita, e economiza, economiza, economiza. Tudo para quê? Para os 40 anos conseguir o sonho da independência financeira. E aí existe um número mágico ali de 4%, que significa que as pessoas têm que retirar por ano 4% do dinheiro que elas acumularam ao longo da vida. O mais interessante de tudo isso são as histórias das pessoas, porque tem gente que ganha muito bem e vive numa vida extremamente modesta, de se admirar a força de vontade dessas pessoas. E é curioso, para você que de repente não gosta do seu emprego, para você que pensa em se aposentar, em ter uma vida boa, vale a pena ler e absorver alguns dos conhecimentos ou mesmo entrar de cabeça nisso. Para mim é muito difícil, porque tem muito prazer na vida, né? Mas quem quiser, vai fundo que eu dou apoio. Eu já passei dos 40, não consigo mais. Mas fico imaginando, e se esse cara morre aos 39, hein? Pois é. Exatamente. Realmente. Eu ia falar algo parecido, mas vamos lá. Parabéns, Denis, gostei. Adorei a dica. Muito bom. Lembrando que o site, o Denis vai colocar a tela da dica da semana aqui, mas o site que ele citou está na descrição do vídeo aqui do YouTube, vocês podem acompanhar. Bom, a minha dica da semana, olha que eu não sabia que o Denis ia falar de coisa de economia, porque a minha dica é mão de vaca. Vira e mexe, eu venho lá, veio mão de vaca aqui. Eu vou contar para vocês um episódio. Sabe aquela lanchonete famosa, que tem um M amarelinho, tal? Então, depois de muito tempo, eu resolvi pedir essa semana uma entrega dessa lanchonete. E eu fiquei abismado, eu estava meio por fora dos preços, né? E eu descobri que tem alguns sanduíches que tem preço especial, assim, em tese até barato, não sei. Enfim. Vou dar um exemplo aqui. O tal do Mac duplo custa R$ 7,90. É considerado preço pequeno, uma campanha assim. R$ 7,90. O Mac duplo, né? 2 pães, 2 carnes e um queijo. Só que o meu filho queria com bacon. E aí eu vi que tem um Mac duplo bacon, que na verdade se chama duplo burger bacon, que é a mesma coisa, só que com 2 fatias de bacon. Em vez de custar R$ 7,90, custa R$ 20,90. Ou seja, por causa de 2 fatias, míseras fatias de bacon, o Ronald aí dando risada na minha cara, por causa de 2 fatias de bacon, você paga R$13 a mais. Vocês não vão acreditar no que eu fiz. Comprou 2 sanduíches. Não, eu comprei o Mac duplo, né? Fui na cozinha, eu tinha aquela caixinha de bacon, sabe? Fui lá, fritei duas tirinhas de bacon. A hora que chegou o hambúrguer, eu abri, coloquei lá dentro e dei pro meu filho, né? E contei para ele, o papai fritou o bacon é muito caro, porque a gente tem que ensinar as crianças
que não tem lógica comprar um negócio que custa R$13 a mais para as 2 fatias de bacon. Agora, qual foi o resultado prático disso? O primeiro resultado é que eu economizei R$13. E o segundo é que eu ganhei uma cara feia da minha esposa porque a casa inteira ficou cheirando a bacon. Então, nem sempre ser mão de vaca, né, gera bons relacionamentos, né, preserva casamento. Você viu por que custa 20 pau o negócio, né? É isso, mas como eu sou mão de vaca, eu economizei R$13 com muito orgulho, tá bom? É isso, essa é a minha dica da semana. Procure o sanduíche que está em promoção e não compre o que está caro, tá bom? E se precisar, faz o ingrediente em casa e acrescenta. Denis, é verdade que você curte o rock and roll, meu amigo? Opa, já estou até preparando a minha tela especial aqui de rock and roll, né? Porque... a tela especial. Essa aqui, ó, é metálica. Olha o Maurício. O Maurício tá bonito, hein? Olha. Cadê sua camiseta, Denis? Mostra sua camiseta aí. A do Aguinaldo é a Cadê? Ó, grande banda aqui, ó. Foo Fighters, ó. Olha. Ó, Foo Fighters, grande banda. Sou fã. Muito bom. Cara, muito eu gosto de música. Eu curto muito MPB, eu curto muito jazz também. Mas eu acho que o rock and roll ele tem, além de tudo, histórias fantásticas. Então, realmente, é um assunto que não acaba mais, né? E pronto. Não é mais dica da semana, mas olha, essas 2 bandas que nós estamos vendo aqui, Iron Maiden e Metallica aqui atrás, assim como Foo Fighters, são bandas fantásticas e vale a pena serem ouvidas. Apoio. Vou até fazer o chifrinho do metal aqui, ó, para apoiar. Isso aí. E o Neymar cai em qualquer lugar do mundo, não importa onde é, puf, cai. Eu tenho certeza. Muito aliás, não tem Neymar aí, não, que senão a gente cai, hein? Aliás, Maurício, você sabia que não pode falar Neymar também nas transmissões ao vivo, porque o YouTube derruba, né? Cai, não né? acredito. E se eu chamasse Neymar Lousada, como é que seria? Não, mas é porque a transmissão cai por causa do Neymar, entendeu? Ah, peguei. É que essa piada exige um certo nível de conhecimento, de raciocínio. Cara, vamos embora que o nosso telespectador, nosso internauta quer comer pastel na feira do condomínio à noite agora. Já são 7 e pouco. Vamos embora. Vamos embora. Aguinaldo, já que eu tive o privilégio de estudar 4 anos com o Denis, não aguento mais olhar para a cara dele. Se despeça do Denis, agradeça a participação dele, por favor. Meu brother, você realmente veio a brilhantar o nosso programa. Eu te agradeço. Espero te ver em outras oportunidades. Eu que não te conhecia, agora tenho o privilégio de conhecer o Denis. Muito obrigado por ter vindo e esse é mais uma figura que passa aqui pelo 4 em Pauta nos abrilhantando. Vamos lá. Um abraço. Obrigado pela sua participação, viu? Parabéns. Maurício, valeu, agradeço todo mundo aí. Agradeço. Maurício, Aguinaldo, Luiz Arthur, muito obrigado pelo convite. Vou continuar acompanhando e nos vemos aí numa próxima oportunidade, tá, gente? Sextou, hein? Legal. Sextou, valeu. O que vocês acham? Tá bonito. É o Ronald aí. Parecendo Walter Mercado. Tchau, pessoal. Tchau. Eu.